Fala, meu povo, professor Newton na área. Aula sobre hinduísmo, segunda parte. Vou logo começar aqui colocando no canto direito superior uma. Ah, tá, essa aula é pro oitavo ano, viu? Não vão bobear aí, não vão vacilar, pô. Outros podem assistir, mas ela foi pensada para o oitavo ano. Vou logo colocando no canto superior direito uma indicação de uma playlist do canal Conhecimento da Humanidade que fala sobre o nosso assunto de hoje, o Mahabharata. Eles fizeram um resumo e eu vou fazer o resumo do resumo do resumo, tá? Porque é uma história muito grande mesmo. Tá? O que é o Mahabharata? O Mahabharata é um mito muito importante para o hinduísmo, conhecido, né, amplamente na cultura indiana. Palavra que pode ser traduzida como Grande Índia ou Grande Épico da Índia. A, a história narra basicamente o conflito entre Pandavas e Kauravas. Já vamos ver quem foram os Pandavas e quem foram os Kauravas. E assim, é uma história imensa, tá? Tem uma tradução, tem um projeto, já ouvi falar, tem até vontade de parar pra comprar, mas é tanta coisa pra estudar ultimamente. Depois eu vou atrás do Mahabharata. Acho que pro meu aniversário eu vou me dar isso de presente, o Mahabharata. É, enfim, assim, é uma história muito longa. Se eu tiver oportunidade depois, vou dissecar a história com vocês, né, meus estudantes. Como fiz ano passado, nas aulas pelo Google Meet, foram aulas que eu não postei, que eu não gravei porque foram mais longas e às vezes as aulas pelo Google Meet ficam muito pesadas. Mas se os alunos gostaram muito e cada ponto do Mahabharata, cada ponto do Mahabharata é tipo, os irmãos foram para a floresta e na floresta tem um monte de história, um monte de ensinamentos. Entendeu? Então aí não é só o nível de aventuras, né? O épico normalmente, né, é associado à aventura, e não é só aventura, ele tem ensinamentos filosóficos também e falam muito sobre o hinduísmo, tá? Sobre a religião indiana, tá bom? O Mahabharata é uma história contada por Vyasa e escrita pelo deus Ganesha. Vyasa, que era um sábio, era um iluminado e um sadhu, né, um retirante. Os sadhus eu comentei já com vocês, aquelas pessoas que renunciam à vida material em nome da vida espiritual. Se eu não comentei antes, mas depois vai chegar o momento que a gente vai falar só sobre os sadhus. E Ganesha é essa simpática figura aí à direita, que é o deus com cabeça de elefante, né? Ele que é muito associado ao mensageiro dos deuses, ao escriba dos deuses. Também é visto. Aqui eu já vi associar ele ao deus da fortuna, mas ele é muito ligado mesmo ao conhecimento. Tá? Ele é muito ligado ao conhecimento. Tá bom? Então, Vyasa, que é um avatar de Vishnu. Vishnu, que é o deus da restauração, deus do equilíbrio. Ele vem à Terra de tempos em tempos para restaurar a ordem do mundo. Ele tem 10 avatares maiores, né, que são os mais conhecidos. Além desses, ele tem 14 menores. E fora isso, ele pode vir ao seu bel prazer. Tá? E pode estar aqui agora e nós não sabemos. Vyasa, ele é um dos avatares menores. Paralelo a ele, há no Mahabharata um outro, que nós vamos falar com mais calma futuramente, até o final da aula, que é Krishna. Krishna é um dos 10 maiores. Né? O que é o Avatar mesmo, professor? O Avatar é a encarnação de um deus na Terra.
Os deuses eles podem vir à Terra, né, em forma humana ou em forma de animal também. Até hoje na Índia há pessoas que são consideradas avatares, tá? Hum... Conta essa história de vários momentos no reino da Índia, né, em que se ficou sem um rei. Ficou sem um rei. E como providências foram tomadas para resolver isso? Eu coloquei uma imagem, se não apareceu agora. Eu vou fechar aqui uma janela, porque eu tô cheio de janela, gente. Eu tô dando aula para vocês, mas eu tô fazendo relatório, planilha. Eu vou fechar aqui. Tô dando aula, tô gravando essa aula agora à noite, já vou dormir. É, aproveitar essa pausa que eu fiz aqui para comentar. Não, não, no final eu falo. Então eu coloquei essa imagem aí, vai aparecer aí de um senhor, um guerreiro, levando várias flechas. Esses vídeos eles têm um delay, eu percebi isso. Eu falo depois que aparece a imagem. Semana que vem, eu já vou usar outro aplicativo, outro programa para fazer os vídeos, né? Mas por enquanto eu vou usando esse mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me falam. Vai aparecer aí um senhor, um guerreiro recebendo várias flechas, é o Bhishma. Bhishma que era filho de um rei e esse rei se apaixonou, né? O rei, ele era filho de um rei com uma deusa, então aí não foi criado pela mãe, a mãe teve ele, foi embora, sumiu, né? Continuou sendo uma divindade. E aí o pai se apaixonou por a filha de um pescador e pediu ela em casamento e o pescador falou: "Olha, você vai ter filhos, né? Eu vou ter netos. Essa união de vocês e a minha única condição é que os netos, meus netos sejam os reis, né? Herdem o trono da Índia." Ele falou: "Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque o trono já tem um futuro rei, né? Que é o meu filho mais velho, meu filho primogênito." Ele voltou triste e quando Bhishma ficou sabendo disso, foi resolver e fez um voto que ele seria casto, não teria filhos pelo resto da vida e também não se casaria, ou seja, não poderia ter herdeiros e abdicou, abriu mão do trono da Índia. E aí foi lá, buscou a filha do pescador e levou para o seu pai e falou: "Pode se casar, eu não tem possibilidade de eu herdar o trono da Índia porque eu abri mão dele, né? Não voto e também me tornei casto, meus não vou ter filhos que possam reclamar o trono, né, no futuro." E o pai do Bhishma ficou muito feliz, tanto que abençoou ele, falou: "Meu filho, você só vai morrer o dia que você quiser." Olha só que bênção, hein? No hinduísmo, interessante falar isso, nesse mundo nada é imortal, tudo acaba, tudo. Então, Bhishma ele era virtualmente imortal, mas ele sabia que um dia ele ia morrer. Então ele está recebendo várias flechas aí, está suportando que além de ser um grande guerreiro, ele era virtualmente, né, imortal, tá? Ele ia morrer só o dia que ele quisesse. Bhishma que representa um homem culto, um homem iniciado em sociedades secretas, que conhecia armas secretas. O... Vamos logo comentar sobre isso. Existem pessoas que têm uma teoria de que os antigos deuses eram astronautas, né, que vieram a esse mundo com uma alta tecnologia. E a partir daí criaram pirâmides e tudo mais.
Para essas pessoas, o hinduísmo é um prato cheio, porque as histórias, gente, é cada história louca, entendeu? Tipo, descrição de carruagem que parece uma espaçonave, flecha que parece uma bomba atômica. E isso há 5.000 anos atrás, tá entendendo? É, que mais? O, umas armas de energia, armas que apareciam. Então o Bhishma dominava isso tudo e tal. Armas que você recitava um mantra, elas apareciam assim, do nada. Sabe? Era bem louca a religião nesse sentido. Assim, parece. É o que eu falo. Eu não acredito nessa teoria. O que acontece é que as regiões, todas as regiões, elas foram descritas de forma poética. E por serem poéticas, são altamente subjetivas e nós analisamos hoje do nosso ponto de vista, como nós estamos numa sociedade dominada pela alta tecnologia, né? Nós interpretamos a religião pelo ponto de vista da tecnologia, da ciência, tá? Então, vários vai entrar rei, vai sair rei, aí vai nascer o Dhritarashtra. Depois eu ponho a imagem dele. Dhritarashtra ele não assume porque é cego. O Depois vai nascer o segundo irmão, que é o Pandu. Pandu não vai assumir, aí eu vou colocar já a imagem do Pandu aqui. O Pandu aqui está sendo interpretado por um ator indiano e tal, bonitinho, mas Pandu não assume o trono inicialmente porque ele nasceu pálido. Nasceu pálido, possivelmente, né? A descrição é pálido, mas é, teria possivelmente albino. Vamos lembrar que apesar de ter uma miscigenação forte hoje na Índia, tá? A maioria dos indianos são de pele escura, né? Há muita presença da pele mais escura. Hum, Aí depois vai nascer um outro irmão, eu esqueço o nome do outro irmão. Vindura. Vindura, se eu não me engano. É, Vindura. O Vindur. Vindur. Ele nasce, mas ele é filho de uma serva, então ele não poderia ser. Então, entre o irmão mais velho, que era cego, o mais novo, que era virtuoso, e nasceu muito virtuoso, mas era filho de uma serva, ficou com o Pandu, né? Ficou o trono com o Pandu, que era que tinha apenas uma deficiência externa. Detalhe, esses três, eles eram filhos do Vyasa, do que está contando a história. Entendeu? Então o Vyasa teve uma participação aí na história, né? Enfim, vocês vão entender melhor lá na descrição do Conhecimentos da Humanidade, tá? E se eu puder, tiver a oportunidade também, eu vou descrever o Mahabharata, a minha visão, né? A minha versão, o meu resumo. Só que estava tudo bem, tudo bom, o Pandu estava reinando, mas aí ele foi amaldiçoado e morreu antes da hora, né? Morreu cedo. Ah tá, além de nascer pálido, ele nasceu com uma deficiência no maxilar também, né? Eram deficiências externas, eram deficiências na estética, né? E morreu, morreu e deixou 5 herdeiros, que eram os Pandavas. Os 5 Pandavas. Pandavas que significa os filhos de Pandu. Quem são os 5 Pandavas? São os heróis, né? Os personagens principais da história. Aí vai aparecer uma imagem de 5 rapazes, 5 guerreiros e uma moça.
no meio deles, né? O que não está armado, que não tem nenhuma arma, né? Está só segurando um pano nas mãos, é Yudhishthir. Yudhishthir, que era o mais virtuoso, era o mais correto, o mais sábio, tá? E não era nem capaz de mentir. Nenhuma mentira. Nós, por mais que nós nos policiemos, é difícil, né? Uma mentirinha, você aumenta um pouquinho e o Yudhishthir não, né? Você conta uma história, tem aqui, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o Yudhishthir não aumentava um ponto. Depois você vai ter aí esse fortão alto, é o Bhima. Bhima, que era forte, né? Era conhecido como a força física, era o mais forte de todos, que a arma dele é uma massa de guerra imensa. Bhima também, que era o que mais comia, né? Quando as empregadas faziam a comida, um terço era só pro Bhima, né? Quem assiste Dragon Ball aí vai poder comparar com o Goku, né? Que vive treinando, vive se exercitando e quando para comer, arrocha, né? Come que fica aquelas pilhas de comida. Isso era o Bhima. O que está segurando a flecha, o arco e flecha, é o Arjuna. Arjuna que era o mais habilidoso. Então Yudhishthira era o mais virtuoso. Bhima o mais forte na força física. Arjuna o mais habilidoso. Ele tinha uma precisão no arco e flecha inigualável. E os dois no canto os dois irmãos gêmeos, Saradeva e Nakula, que eram os mais belos, né, os mais bonitos, tá? Saradeva e Nakula. Esses eram os 5 Pandavas, os 5 filhos de Pandu. E essa que está no meio deles é a Draupadi. Quem é a Draupadi? Draupadi é a esposa dos 5. Draupadi é uma mulher se casar com 5 homens. Eu só vi mesmo na mitologia hindu, tá? Eu só vi na mitologia hindu. Não li nada sobre a sociedade hindu permitir isso, ou já ter permitido em outra época, só vi na mitologia. A única sociedade onde eu sei que há essa permissão, há essa tradição, é no Brasil. Algumas sociedades indígenas permitem que a mulher tenha mais de um marido, mais de dois, né? Só que eu já li um artigo de uma sociedade asiática que permitiria isso, mas assim como eu li só um artigo uma vez num site, eu não tenho como uma informação confiável para repassar, tá? O que eu sei mesmo é dessa citação indiana. E aqui no Brasil, onde a história de uma mulher poder se casar com vários homens. Normalmente a gente vê nas outras sociedades eles permitirem um homem se casar com várias mulheres. Por que a Draupadi pôde casar com os 5, se casou com os 5? É interessante que a gente já vai estudando a crença do hinduísmo e eles acreditam no karma, que não necessariamente. A gente interpreta muito karma como algo negativo, mas para os hindus não necessariamente é algo negativo, é algo que você tem que receber na sua vida, né? E se você não receber nessa, você vai receber em outra. Então a Draupadi, numa vida anterior a essa, onde ela nasceu uma princesa, ela era uma moça solteira que queria um marido e ela foi para a beira do Ganges, que é o rio sagrado na Índia, meditou por 7 dias e 7 noites em jejum, jejuou e meditou por 7 dias e 7 noites. E depois pediu 5 vezes: eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido. E esse é um ritual muito recorrente na Índia,
né? Eu já vi em outras vezes essa questão, quando eles queriam fazer um pedido aos deuses, eles meditavam e jejuavam por 7 dias e 7 noites. Não façam isso, tá? Por favor. Não estou duvidando da fé indiana, quem for aí, quem seguir. Não estou duvidando, só você. Eu custa acreditar. Você meditar, jejuar 7 dias e 7 noites, você vai morrer. Desidratado, tá? Por favor. Você vai passar mal, tá bom? Então tá, mas ela fez. Conta a história que ela fez, que ela. E aí o deus Shiva, né, que é um dos deuses mais poderosos do hinduísmo, né, mais conhecidos, falou: olha, realmente você não vai ter um marido nessa vida, mas na outra você vai ter cinco, que vão ser os cinco Pandavas, cinco príncipes, né? E ela casou aí com os cinco. Cada ano ela ficava com um e os outros não poderiam se aproximar, tá? Enquanto os Pandavas cresciam, o trono foi ocupado pelo irmão de Pandu, Dhritarashtra, que apesar de ser mais velho, não foi o rei por ser cego, né? Já falamos. Dhritarashtra teve 101 filhos, chamados Kauravas. Né? Então aí nós vemos dois ramos da família real. De um lado, os cinco, aqui uma imagem do Dhritarashtra, cego. Ele teve os 101 Kauravas com sua esposa Gandhara. Gandhara, que não era cega, mas como ela ia se casar, foi prometida para o rei, para o príncipe cego, né, que se tornou rei cego. Ela colocou uma venda nos seus olhos e falou: olha, como você é cego, eu também serei cega para o resto da vida. Gandhara, que ficou grávida dele e descobriu que antes de nascer seu filho. Ah, tá. Ela estava grávida, aí foi receber uma visita do vovô Vyasa, lembrando que o Vyasa que era pai, né, do Dhritarashtra, do Pandu e do Vainur, que também não assumiu nada porque era filho de uma serva. E aí o Vyasa foi lá, o vovô foi visitar, e lembrando que o vovô era um avatar, né? E era um iluminado e tal. Então o vovô abençoou a Nora e disse: olha, você vai ser mãe de 101 filhos. Né? O pessoal até se espanta quando eu falo isso, mas para eles era uma benção. Enfim, eles eram ricos, podiam sustentar, né? E aí Gandhara ficou sabendo que a mulher de Pandu já tinha tido filhos antes dela. Ela ficou revoltada, pegou uma pedra e bateu na barriga várias vezes, né, provocando um aborto. E o feto caiu em 101 pedaços no chão. O Vyasa, vendo aquilo, foi lá e abençoou aqueles pedaços. E dos pedaços nasceram os 101 Kauravas. A palavra Kauravas que significa filhos de Kuru. Kuru que foi um antigo rei da Índia, tá? Então, aí estavam os dois ramos da família real indiana, os Pandavas e os Kauravas. Aí numa imagem vai aparecer aí jogando, que é um momento bem marcante da história do Mahabharata. Os Kauravas enganam os Pandavas. Tá bom, vamos lá. Pandavas e Kauravas cresceram juntos, mas a inveja e intrigas fazem com que se separem cada vez mais, chegando ao ponto de declararem guerra uns contra os outros. Acontece assim a grande guerra de Kurukshetra. Kurukshetra é uma cidade lá da Índia, tá? Onde ocorreu essa batalha, essa grande batalha. Teria demorado. Eu não lembro quanto tempo ela demorou. Demorou uns dias aí. Da qual os Pandavas saem vitoriosos. A Índia passa. Tá. Não, deixa eu terminar de ler aí eu comento tudo. Vou deixar aqui uma imagem da batalha. A Índia passa a ser governada por Dhritarashtra Yudhishthir, o mais virtuoso dos Pandavas. Óbvio, a história é muito mais extensa e complexa e cheia de ensinamentos, mas podemos dizer não ser a representação da luta do bem contra o mal apenas, mas sim uma luta do corpo contra o espírito. No fim,
ambos conseguem se harmonizar, reinar juntos. Dhritarashtra e Yudhishthira. Tá, vamos lá, gente. Vamos fazer uma análise. Tem quanto tempo ainda antes de meia hora? 5 minutos dá pra estender para 10. Pandavas e Kauravas não se entendem, começam a brigar, várias cenas de luta até que eles vão pra guerra. Tá. E fica dividido a família real, né? Uns vão ficar do lado dos Pandavas, outros do lado dos Kauravas. Do lado dos Pandavas vai ficar um dos 10 grandes avatares de Vishnu, que é Krishna, né? Inclusive os sábios, quando sabem que Krishna ficou do lado dos Pandavas, muitos vão dizer, a gente vai perder, porque a vitória está com Krishna. E realmente a vitória estava com Krishna. Detalhe, Krishna não participa da batalha. Ele é super poderoso, ele tem toda uma história paralela, histórias dele. Ele enquanto avatar, enquanto encarnação do deus Vishnu, que é o deus da restauração, ele vem restaurar a ordem do mundo, né? Ele tem poderes assim incríveis, certo? Se vocês pesquisarem sobre a vida dele, vocês vão encontrar muitas histórias interessantes. Mas ele não participa da batalha, ele só orienta. Quando eles chegam para a batalha de Kurukshetra, o Arjuna, que era o mais virtuoso, que estava liderando os Pandavas e todo o exército, ele não vai querer ir para a guerra, porque ele vai ver as pessoas da família dele do outro lado. Ele vai ver o Bhishma, entendeu? Ele vai ver o professor deles. Eu sempre brinco com meus alunos, na época se amava o professor, né? Não, não se dava cadernada no professor, como eu já vi fazerem, entendeu? Não dava dislike no vídeo do professor. Deram um dislike no meu vídeo. Que pecado, gente. Isso é maldade. Tô brincando. Pode dar dislike se não gostar. Mas enfim, se amava o professor. Não se dava dislike no vídeo do professor. Entendeu? Então, o Arjuna não vai querer ir pra guerra. O Krishna vai se juntar, vai para junto dele e vai incentivá-lo a ir para a guerra. E aí vão vir vários ensinamentos, né, dentro do Mahabharata, vários ensinamentos de Krishna. Esses ensinamentos são chamados de Bhagavad Gita. Depois, na última imagem, eu vou colocar uma imagem da capa do Bhagavad Gita. A palavra Bhagavad Gita significa sublime canção. O Bhagavad Gita, apesar de ser uma parte do Mahabharata, ele é muito vendido aqui no Ocidente como um livro independente. Se você pesquisar na internet Bhagavad Gita, você acha para baixar. Foi um livro que eu li na minha juventude, né? Gostei muito, né? Achei muito bonita a filosofia, né? Não me converti a nenhuma religião para ler o Bhagavad Gita, né? E como livro filosófico, como livro de ensinamento, livro de sabedoria. Até essa palavra filosofia é uma palavra emprestada, né? Como um livro de sabedorias, tá? De ensinamentos. Gostei muito. E entre esses, claro, vai ter muito da crença indiana e vai falar sobre reencarnação, tá? E vai falar sobre desapego material, sobre a busca do conhecimento. Entendeu? É meio estranho o Krishna falar de desapego material, já que ele era rico, né? Ele era rei de um país, de uma parte do país. Enfim. Hipocrisia que fala, né? Então o Krishna, um dos ensinamentos que fala, por exemplo, sobre a questão da reencarnação, ajuda a falar, olha, eu não posso matar eles, que são meus parentes. Então, Krishna fala, Arjuna, não existe alma que não tenha existido ou que vá deixar de existir. Tanto eu como você, nós existimos desde o princípio dos tempos. A diferença é que Krishna lembra de todas as suas vidas porque ele é um Deus e alcançou a iluminação. Nós não nos lembramos, nós somos humanos, nós somos limitados. Nós estamos presos a essa realidade. Né? Krishna não está preso a essa realidade. Então ele fala, Arjuna, você só pode matar o exterior, o ilusório,
a essência nem você nem ninguém nunca vai poder matar. Né? Então esses ensinamentos que Krishna traz no Bhagavad Gita, tá esse diálogo. Como eu falei, a história ela tem uma sequência assim de aventura, né? Mas para no momento tipo, Arjuna não quis ir para a batalha. Aí vai todo o discurso de Krishna para ir para a batalha, muitos ensinamentos, tanto que dá um livro, né? E é o livro de maior referência para uma religião que é uma vertente do hinduísmo aqui na América, que é o na América e em todo o Ocidente, que é os Hare Krishnas. Tá? Existem outras religiões que não são Hare Krishna, são cultos a Krishna aqui também, né? E o Bhagavad Gita é a grande referência, né? O Mahabharata é a grande referência para eles, tá? Aí depois eu vou pôr uma imagem que é o momento em que Arjuna compreende o que Krishna falou e pede, então revede-se em toda a sua grandeza para mim, né, enquanto divindade. Aí Krishna se revela enquanto divindade para Arjuna e ele vê que Krishna já teve incontáveis vidas, né? Você vê aí os vários avatares de Krishna, tá? Esses aí, as várias vidas de Krishna, né? De que é um Deus, né? Ele mesmo é um avatar, um Deus e até Deus, seres, entidades, né? Uma cuspindo fogo aqui atrás e tudo mais. É bem complexo, é bem ampla a história de Krishna, né? Que teve várias vidas. Se der, eu vou analisar. Eu acho interessante analisar os avatares de Krishna para falar também sobre a história da humanidade. Vocês vão entender isso depois. Como eu faço também com a religião grega. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não coloquei. Mas se der tempo eu vou analisar os 10 avatares de Vishnu, na verdade, Krishna é um dos avatares. E vou fazer a comparação com a história da humanidade. Então, aqui no final, com a imagem do Bhagavad Gita para vocês verem como é que se escreve, tá bom? Caso queiram pesquisar, caso queiram ler. Então, pessoal, assim, vamos encerrando. Essa batalha não fala apenas sobre a luta do bem e do mal, apesar de que o líder dos Kauravas, que era o Duryodhana, ele era conhecido como a encarnação do mal. Mas fala mais, eu vejo mais pelo lado da luta do corpo contra o espírito. Porque Dhritarashtra e os Kauravas representam o corpo. O nosso corpo, como Dhritarashtra, é cego. Nós somos guiados pelos nossos desejos, nós somos guiados pelo nosso medo, sensações como medo, como desejo, como a depressão, como a euforia, são instintivos, tá? Fazem parte da nossa natureza física. Muitas vezes são reações químicas do nosso corpo que provocam tudo isso. Então, nós, enquanto seres físicos, somos guiados pelo nosso corpo. Mas quando nós conseguimos dominar o nosso corpo, que é o que o Bhagavad Gita trabalha, o Mahabharata trabalha em muitos momentos, em si, né, se você considerar toda a história da luta dos Pandavas contra os Kauravas, quando você valoriza as virtudes, né, como a habilidade, o conhecimento, a força, né, a saúde física também é uma virtude, o domínio do corpo passa por essa saúde física. Quando você trabalha essas virtudes, você consegue alinhar a mente e o corpo, né, que é o final. Ainda tem uma historiazinha depois, mas sempre rumo para isso. Né? Essa harmonia e o distir é a virtude espiritual. Reina junto com Dhritarashtra, que é o corpo. Certo? Então fica aí essa mensagem, essa leitura, né? Ah, professor, eu vi tal vídeo que interpreta de outra forma. Vai ter várias interpretações diferentes. Como eu disse, o hinduísmo, como as outras religiões, foi
escrito, registrado, né, nos seus textos de forma poética. Então, assim como eu fiz essa leitura, outras leituras serão possíveis. Pessoal, vão na descrição do vídeo. Eu vou deixar o meu material lá, o material escrito, essa apostila. Vou deixar também a frequência. Não esqueçam de fazer a frequência, por favor. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários ou guardem para nossa aula do Google Meet, tá? Para a gente fazer um debate aí, tá bom? Agora um forte abraço e tchau!